Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, então já mete o dedo no like, se inscreve aí que vai estar ajudando muito o canal. Estamos aqui no Oeste Sem Filtro, todos os créditos ao canal deles, então sem enrolações, vamos ao vídeo. Mostrou à imprensa a tornozeleira eletrônica imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não tirei recurso público. Tira o celular aí, Gastão. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Tira o celular aí. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação. Abre isso. Tem humilhação aqui. Abre aí, pô. Uma pessoa inocente. Calma, galera. Ó silêncio! Ó silêncio! O que estão fazendo com o ex-presidente da República? Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Silvio, começamos com você. Essa coletiva de imprensa ocorreu agora há pouco na Câmara. Lembrando que a Câmara está em recesso. É a primeira vez que Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira eletrônica que foi instalada na última sexta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E essa coletiva de imprensa foi marcada para hoje, final de tarde, por volta ali das 4 horas. E haveria um discurso de Jair Bolsonaro, só que vamos só lembrar para quem nos acompanha, um pouquinho mais cedo, por volta das 2 da tarde, o ministro Alexandre de Moraes, ele dá uma nova decisão detalhando as medidas restritivas da última sexta-feira e aí ele proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro basicamente de dar entrevista, de conversar com a imprensa. Quando ele inclui, ele detalha, vamos dizer assim, a medida restritiva e diz o seguinte, aspas, que Jair Bolsonaro está proibido de participar de transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros, até porque Jair Bolsonaro iria participar de uma entrevista hoje à tarde no portal Metrópolis, mas diante dessa decisão do ministro Moraes, ele inclusive disse que tem um medo de ser preso, ele acabou cancelando essa entrevista com o portal Metrópolis. Então vamos dar o nome certo para as coisas, né? Isso é censura. O que nós estamos acompanhando é censura. Quando você proíbe uma pessoa de falar, de dar entrevista, de se manifestar, você está censurando. Aliás, você está também atacando a um dos pilares básicos da nossa democracia constitucional, que é a liberdade de imprensa, porque nós estamos falando do maior líder político hoje no Brasil, que por acaso é o líder da oposição, mas poderia ser o líder da situação, tanto faz. Quando você cala uma voz desta envergadura, você está censurando. E censura não combina e não existe em democracia. É preciso falar as coisas como elas são, dar o nome correto. Isso é uma ditadura. O que nós estamos assistindo é um projeto de ditadura em curso no Brasil. Aliás, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Se a gente precisar ouvir o presidente Jair Bolsonaro sobre uma denúncia que o ministro Alexandre de Moraes tenha na sua gaveta, como faremos? Como faremos? Como ouviremos o outro lado da história, por exemplo, que é um dever jornalístico, do jornalismo independente, não do jornalismo estatizado? Como faremos? Ele não pode dar entrevista? O maior líder político do Brasil não pode dar entrevista. E o Lula dava entrevista na cadeia. O Lula dava entrevista naquela cela gourmet. Aliás, para vários veículos de comunicação. Não foi uma entrevista, foram várias. Então, só para deixar claro que nós estamos acompanhando e estamos vivendo a escalada de mentalidade totalitária, autoritária, uma ditadura em curso no Brasil. E é por isso que o brasileiro tem todo o direito de estar de saco cheio. O brasileiro está cansado, o brasileiro está exausto, porque tem um fantoche sentado na cadeira de presidente da República que não o representa. As pesquisas de opinião mostram isso. Um presidente que colocou a economia brasileira na lona. Um governo que não tem nenhum cuidado com a diplomacia, com relações internacionais. Um governo que não tem quadros, ou seja, não tem ministro da Fazenda, não tem chefe da Casa Civil, não tem ministro da Saúde, não tem uma marca, não cuida das pessoas e tem como patrão o Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente da República disse isso, não sou eu que estou dizendo isso. O presidente de turno Lula da Silva diz que não governa sem o Supremo Tribunal Federal. Onde é que está escrito isso na Constituição?
Em que lugar da nossa Constituição está escrito que o Supremo Tribunal Federal tem papel ativista? Não. Um Supremo Tribunal Federal que usurpou prerrogativas do Legislativo, que colocou um Congresso Nacional inteiro, 383 deputados, por exemplo, para citar só um exemplo, de joelhos. É isso que nós estamos vivendo no Brasil e é por isso que a população está de saco cheio de tudo isso. E tem todo o direito, sim, de voltar para as ruas pacificamente, sem jogar nenhuma pedra, não precisa riscar nenhuma parede, nada. Só vá às ruas e diga o que pensa e aí eles vão entender o recado. Piotr, é possível que na sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes, quando deu aquela decisão de 47 páginas, quando deu às pressas ali as medidas restritivas, ele não incluiu a proibição de Jair Bolsonaro de conceder entrevistas e hoje, então, ele publica um despacho dizendo que, basicamente, na prática, que o Jair Bolsonaro não pode mais conceder entrevistas. E aqui eu quero trazer o que disse o nosso colega André Marcília, que sempre participa conosco às sextas-feiras, sobre esse despacho que saiu hoje do ministro Moraes. Ele disse o seguinte: além da censura prévia, que se volta a manifestações futuras, o ministro Moraes inventa a censura retroativa, que se volta ao passado, e a censura seletiva, que se volta apenas às redes sociais. Quer dizer, é uma lambança sem fim, mas no intuito de calar Jair Bolsonaro. E que já formou maioria em relação à primeira turma. Falta o voto do ministro Luiz Fux, embora já haja maioria. A questão, eu vou subscrever o que disse o Silvio aqui, é tortura. Estamos sim num regime completamente ditatorial. E isso é abuso. Abuso, claro, ele impõe medidas restritivas completamente fora da lógica do direito e agora ele retifica as medidas, ele amplia. Então deveria consultar a própria primeira turma dentro do absurdo que já é a aplicação dessas medidas restritivas. Mas vamos lá. Hoje, Jair Bolsonaro é a Maria Corina Machado do Brasil. E Maria Corina Machado é da ditadura venezuelana, a vítima da ditadura venezuelana. Hoje, Jair Bolsonaro é essa figura no Brasil. Então, se a gente falava lá atrás que estávamos num processo de venezuelização, acho que agora não há mais dúvidas. E nós estamos falando de rasgar a Constituição brasileira, rasgar o mínimo de direitos civis garantidos, garantias individuais que estão na Constituição brasileira. Isso está vindo do Supremo Tribunal Federal. Volto à Ordem dos Advogados do Brasil. Se houver algum problema na aplicação da lei, reclamaremos. Cadê o momento? Cadê a OAB? Publica uma nota agora. Ela concorda com isso? Ela acha isso normal? Ela acha que isso está dentro do direito brasileiro? E depois está nomeando, está fazendo carta para prestigiar o Supremo porque acha um absurdo que um outro país vá lá e cancele visto? Nós estamos falando assim de cancelamento de direitos e garantias individuais da Constituição brasileira de uma pessoa dentro do Brasil. E cadê a OAB? Onde está? Onde está a tal Ordem dos Advogados do Brasil? Aquela carta é pífia, é de uma OAB impostora, que não se manifesta no momento que agora sim tem que se manifestar. Já disse e vou dizer novamente, se a OAB quiser recuperar em parte, apenas em parte, o prestígio que um dia teve, ela tem que ser autora de pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal por abusar juridicamente, por simplesmente afrontar a Constituição. Ao Supremo, segundo a norma, é dado o direito e o dever de guardar a Constituição. Isso não é guardar a Constituição, é usurpá-la. Antes de ouvir a Ana e o Augusto sobre esse assunto, deixa eu incluir só mais uma informação que tem relação com o tema. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas no último domingo para participar da Caminhada pela Liberdade. A manifestação pacífica aconteceu em diversos estados do Brasil e foi uma resposta às novas medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e mais uma ação da Polícia Federal dentro da investigação da suposta trama golpista. Espontaneamente, a população foi às ruas pelo direito de se expressar livremente usando verde e amarelo. No ato, os manifestantes também pediram impeachment de Moraes e anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Isso que essa decisão do Moraes, esse despacho de hoje ainda não tinha ocorrido, Augusto, mas houve manifestação, ato em várias cidades brasileiras. Eu nunca tinha visto nada disso. O povo brasileiro é o grande ausente da história do país, né? O Brasil não é um país em que os fatos, nunca foi um país em que os fatos tenham sido determinados pelas manifestações populares.
Vou dar, não vou me estender muito aqui, não. Vou dar um exemplo, um só exemplo basta. A proclamação da República foi feita sem gente, sem partido republicano que merecesse esse nome e sem que houvesse a reivindicação da mudança do regime. Então é a frase famosa do jornalista Aristides Lobo. O povo assistiu bestializado à proclamação da República como se acompanhasse uma parada militar. Então você não tem isso, você não tem o povo em 1930, não há mobilizações populares, você começa... Você tinha povo em comícios e tal, mas você começa a ver as grandes manifestações influenciando os rumos da história na campanha das diretas já. Você vê a multidão querendo alguma coisa, não conseguiu. E você teve as manifestações que voltaram, conversávamos há pouco sobre isso, Silvio, Piotr, Paula, voltaram às ruas os brasileiros em 2013 e tão desabituados às ruas eles estavam que não havia uma palavra de ordem definida. Até hoje tem por aí sociólogo estudando o que é que aconteceu. Aquelas manifestações monstruosas foram consequência do não atendimento de um pedido que fosse anulado o aumento das passagens em 20 centavos, que é claro que não. O que havia é a sabedoria subjacente do povo brasileiro. Ele entende que as coisas estão acontecendo mesmo quando não sabe bem do que se trata. Era o cansaço com a roubalheira, era o cansaço com as mentiras do PT e era a necessidade de moralizar minimamente o Brasil. Isso só ficou claro depois, porque vieram, na esteira das manifestações de 2013, Operação Lava Jato, queda da Dilma Rousseff, etc., etc. O resto mais recente é a história. No governo Bolsonaro, com a direita assumindo o seu rosto, nós tivemos as grandes manifestações de 7 de setembro, dessas datas cívicas, aí, mostrando que a direita, como sempre aconteceu, é majoritária. No Brasil, falta um partido, falta um programa que dê estrutura a ela, mas é majoritária, não quer a esquerda. Basta ver o resultado das eleições municipais. Não vou me estender sobre isso, só vou dizer o seguinte: é tão fácil resolver esse problema se o Brasil não fosse tão deformado, não tivesse sido tão deformado pelo Supremo. Basta que eles, os responsáveis pela soltura do Lula, se afastassem da cena que eles ocupam ilegalmente e criminosamente e permitisse uma disputa em eleições reais, livres, confiáveis, sem o Supremo se meter, fazendo o seu papel, uma disputa entre os dois lados. Fala-se tanto em polarização, tem polarização na cidade onde eu nasci de 4 em 4 anos. Como é que ela se resolve? Na urna. Ponham os dois para disputar. Claro. Ponha os dois para disputar, quem ganhar assume, ponto final. Vê como é fácil. Eles estão destruindo parcialmente, não conseguem tudo. O futuro de gerações que vem chegando, porque não entendem nada e porque são metidos a rei. Fala, meu pessoal, que é isso que tá acontecendo com o nosso presidente aí, pessoal? Que é isso, que ditadura que tá virando nosso país? Eu vou estar lendo um pedaço aqui para vocês. Então, antes, comente aí o que você acharam do Bolsonaro aí mostrando sua tornozeleira. Amanhã vai ter um mandado de busca e apreensão, provavelmente para ele, porque Moraes aí é um ditador, né? Amanhã tem mais notícias. Segue aqui, pessoal. Vamos rezar pra nada acontecer, né? Mesmo ele não dando a entrevista, pessoal, ele ainda apareceu em redes sociais como essa, como as que tá aparecendo em todo lugar aí. Ele ainda aparece dando pronunciamento. Então, provavelmente amanhã vai ter uma busca e apreensão do Moraes, que Moraes é um
ditador. Vou estar lendo para vocês um pedacinho aqui no Conexão Política. Eleições de 2026. Romeu Zema irá lançar pré-candidatura à presidência na República. Partido Novo diz que tem o aval de Bolsonaro e fará evento em São Paulo. O Partido Novo oficializou que apresentará o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com pré-candidatura a presidente da República em 2026. O anúncio ocorre em evento marcado para o dia 16 de agosto na cidade de São Paulo. Segundo a comunidade siga a decisão contra o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante um encontro realizado no último dia 14, Zema informou pessoalmente a Bolsonaro sobre a sua intenção de entrar na disputa pelo Palácio do Planalto. A legenda afirma que o ex-chefe do Executivo Federal demonstrou aprovação à iniciativa e ressaltou a necessidade de ampliar a presença de representantes da direita já no primeiro turno. A expectativa é que o lançamento de pré-candidatura reúna cerca de 2.000 pessoas com Bolsonaro fora da corrida eleitoral devido à sua atual inelegibilidade. Figura como Zema surgir com possível alternativa no campo conservado ainda assim. Nomes como governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, republicanos desportam com maior força. Também aí nós está tendo a Michele Bolsonaro aí, e talvez consiga também se eleger. Eduardo Bolsonaro é uma grande escolha aí para nós também, mas infelizmente também vai estar com o seu mandato, sua candidatura aí cancelada para 2026. A ditadura está implementada no nosso Brasil. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Quero que vocês deixem o like aí, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.